Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje, enfim, chegamos ao modernismo. Chegamos a esse movimento tão importante, tão atual ainda em todas as escolas literárias, artísticas, tão presente ainda no nosso contemporâneo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o modernismo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vanguardas europeias, não vamos entrar nelas ainda, vamos dar um panorama geral, falar um pouquinho o que significa vanguarda, o que estava acontecendo, quais eram as propostas desse período. Hoje a aula não vai ser muito longa, porque depois eu vou pegar cada uma dessas vanguardas e vou dar uma aprofundada nelas. E daí a gente vai conseguir entender as vanguardas tanto nas suas artes plásticas, o que é importantíssimo, porque a grande maioria delas é conhecida pelas artes plásticas, mas também vamos dar uma olhadinha na questão literária. Como que todas essas vanguardas, todas, aparecem também na questão da literatura. Como que a estética dela é transposta para a literatura, a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso nas próximas aulas. Bacana? Bom, vamos começar por modernismo. A palavra moderno quer sempre dizer, tem sempre relação com uma quebra. Tudo que é moderno, tudo que é moderno é uma quebra com aquilo que vinha antes e uma inovação em relação a essa quebra. Então a gente pode parar para pensar e falar, pô, mas então a maioria das escolas literárias não são modernas? Por exemplo, a gente pensa no Renascimento, que quebra ali com o trovadorismo e retoma a Grécia Antiga, o classicismo, retoma a Grécia Antiga, com uma nova roupagem. Sim, ele é moderno. E ele, mais moderno ainda não seria o barroco, que quebra com tudo do classicismo e faz uma nova estética? Ou o romantismo, que quebra com tudo que vinha antes e faz uma nova estética? Sim, tudo isso é moderno. Moderno no sentido de quebra, no sentido de mudança, de uma nova proposta estética. Mas qual que é a grande questão? O modernismo foi um movimento de maior ruptura e de maior transformação na história das artes, na história da literatura, na história das artes plásticas, em tudo. Foi uma ruptura absurda a forma como o modernismo se colocou, como esse moderno trouxe uma estética e uma forma de ver a arte e ver o mundo completamente diferente que até então não havia acontecido. Antes do modernismo, o movimento mais moderno foi o romantismo, que revolucionou todas as artes. Mas nesse momento, quando os pensadores da época e os atores começam a pensar num novo tipo de movimento, eles já dão logo o nome de modernismo. O moderno, o que rompe com o que vinha antes e propõe uma coisa completamente nova. Claro? Então a gente tem essa ideia no modernismo, da apresentação de algo novo. A primeira questão que a gente tem no modernismo, lá na Europa, a gente primeiro vai falar da Europa, depois a gente vem aqui para o Brasil e nas aulas futuras. O primeiro momento do modernismo está relacionado às vanguardas artísticas europeias. A gente já vai ver o que significa vanguardas, são inúmeras. Existem muitas vanguardas artísticas europeias. Mas aqui a gente vai dar uma olhadinha só nas principais, nas que são mais cobradas ou nas que são mais vistas. Existem muitas outras de igual valor, tão relevantes quanto histórica e artisticamente, mas que por algum momento foram depreciadas na hora da cobragem, sei lá, na hora de cobrar nos vestibulares. Tem o impressionismo, que ele não é ainda uma vanguarda, ele é uma pré-vanguarda, mas a gente vai estudar ele, vai ver como é que ele aparece, por que ele é considerado uma pré-vanguarda, como é que ele surge. Temos o expressionismo, já vimos que temos uma contraposição aqui. O impressionismo vem da palavra impressão, então é um movimento de fora para dentro, a impressão de fora que eu tenho de algo que se internaliza, e o expressionismo, que particularmente é uma das vanguardas que eu mais gosto, é o movimento de dentro para fora. Expressionismo, expressão, a expressão de um sentimento, a expressão de algo que está me corroendo por dentro. Temos o cubismo, completamente famoso por conta do Picasso, e o Picasso que faz aquelas obras super geométricas. A gente vai dar uma olhadinha no porquê que ele faz isso. Tudo tem um motivo. Eles não estão pintando dessa maneira extremamente estranha para nós por acaso. Essa estética revolucionária tem um motivo. Essa estética dialoga com o programa e o projeto que eles têm de arte. Certo? Então o cubismo, que vai trabalhar o nome cubo, já denota as formas geométricas, as colagens, vai ter uma coisa bem interessante aqui, também na literatura. E é exatamente esse cubismo que vai inspirar muito a primeira vanguarda que a gente vai ter aqui no Brasil.
A primeira vanguarda que é criada por brasileiros e a primeira vanguarda, que a gente vai estudar lá no modernismo aqui no Brasil, que é exportada para fora do Brasil. A primeira escola literária brasileira e que é exportada. Enfim, as vontades do Oswald de Andrade aconteceram naquele momento. Enfim. O futurismo, que é, o nome já diz, o futuro. Eles vão almejar o futuro. A gente vai ver também como que é esse almejar o futuro, o que é esse futuro, o que é esse progresso, como que eles colocam isso, e a gente vai entender porque que o futurismo é um dos causadores da Primeira Guerra Mundial. A gente também vai entender isso daqui. Dadaísmo, cara, o dadaísmo é sensacional, porque Dada significa cavalinho de pau. Se a gente fosse traduzir, ficaria cavalinho de pauísmo, e ficaria muito bizarro. Então a gente mantém no Dada. É uma escola suíça, tá num período de Primeira Guerra Mundial, a gente vai entender o que eles fazem ou desfazem com a arte, o que é interessantíssimo. E por fim, o surrealismo, que é um desdobramento do dadaísmo em algum sentido, era um sujeito que pertencia ao dadaísmo, ele quis quebrar com a escola e fazer uma outra, e que é extremamente conhecido pelo famoso Salvador Dalí e muita gente fala da Frida Kahlo, ela não se encaixava enquanto surrealista, mas ela tem obras bem interessantes e que a gente pode enxergar uma determinada estética surrealista naquilo. Então, essas vão ser as nossas próximas 6 aulas, cada uma dessas vanguardas, e depois a gente vai para modernismo em Portugal, ver um pouquinho do Fernando Pessoa e a vanguarda que ele cria lá, e então a gente chega aqui no Brasil para ver as gerações do modernismo brasileiro. O que é importantíssimo e é talvez uma das coisas mais cobradas nos mais variados processos seletivos. Bom, vamos entender o que significa vanguarda. Vanguarda é um nome que é inspirado em avant-garde, eu não falo francês, eu imagino que seja assim, avant-garde do francês, e significa linha de frente. O que é a linha de frente de um exército? O que é a linha de frente num combate? É aqueles que se jogam ao combate primeiro, aqueles que vão em primeiro lugar. A gente sabe, historicamente, estudando um pouquinho de história que for, que normalmente as linhas de frente são a primeira a morrer, são os dispensáveis. Vamos lá. Sejam dispensáveis. Mas na vanguarda tem um significado contrário. São os primeiros a se lançarem numa nova estética, numa nova forma de constituir a arte, numa nova forma de ver e abordar o que é essa arte. E é muito importante porque a vanguarda é sempre uma liderança cultural, artística e política. As vanguardas europeias, o modernismo não dissocia a questão política de relevância ímpar nessa constituição artística. Então uma liderança, uma nova forma de abordar a arte, de abordar o mundo cultural, artística e politicamente. Claro? Então as vanguardas vão ser importantíssimas para revolucionar o mundo. As estéticas vanguardistas são extremamente revolucionárias. O mundo começa a mudar nesse período também, muito por influência dessas vanguardas novas que vêm surgindo. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse contexto, o que estava acontecendo, quem que estava surgindo, por que se relativiza tanto a questão das artes. Primeiro, a gente está passando pela Belle Époque da França. Belle Époque, obviamente, significa bela época. É uma época de avanços tecnológicos muito grande, é um otimismo muito grande, as pessoas estão muito otimistas com o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão maravilhadas, a tecnologia, segunda revolução industrial, quase terceira, entrando em várias questões ali super abrangentes. Então essa é a bela época da Europa, a bela época da França. Era um momento muito importante e muito fecundo para se produzir uma coisa nova, né, nesse período. Porque a industrialização está muito forte, os centros urbanos estão efervescendo, estão ebulindo. Então tem muita coisa bacana nesse período da Belle Époque. Lógico, essa questão do otimismo veda um pouco as pessoas, traz a questão da alienação, que vai ser muito discutida no surrealismo, vai ser muito discutida no expressionismo, no cubismo, vai ser muito incentivada no futurismo. Então a gente tem que dar uma olhadinha em todas essas questões, como que esse otimismo ele trabalha como um duplo. Tanto como uma coisa boa, as pessoas têm que ser felizes e otimistas, mas como uma coisa ruim no sentido de que fecha os olhos das pessoas para o que estava acontecendo de fato na época. O expressionismo, lá em 1800 e bolinha, 1889, e ali finalzinho do século XIX, ele já prenunciava a questão da guerra mundial. Ele já sentia que o mundo estava caminhando por uma questão daquilo, que o mundo já estava quebrado. O cubismo é a mesma coisa, já sentia o mundo fragmentado. E daí o futurismo vai lá e incentiva essa quebra. Muito bacana. Enfim, a gente tem que trabalhar com todas essas questões.
A gente tem Freud nesse período. Se a gente tem Freud nesse período, a gente está trabalhando também com a questão da psicanálise, a questão do inconsciente, a questão do eu, da subjetividade também vai voltar com muita força. E a gente vai ver que essa subjetividade aparece em vários dessas vanguardas, com exceção do futurismo. Temos o Einstein também surgindo nesse período e com toda a sua teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade vai gerar uma coisa muito interessante, que vai ser a relativização da própria obra de arte. Isso é muito importante. Por quê? É o mesmo período, exatamente o mesmo período, as vanguardas artísticas europeias se estendem do final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, tudo isso está acontecendo junto, e vão até 1924, a última vanguarda é lançada, mas elas continuam existindo depois. Então as vanguardas artísticas elas duraram muito tempo, elas tiveram um período muito grande para surgir e para se estabelecer. Então não esqueçam isso, final do século XIX, começo do século XX, vanguardas muito influenciadas pela teoria da relatividade. Relativizar o que é a própria obra de arte. E como é que isso entra de forma tão forte nesse período? Porque uma das principais propostas do modernismo é a quebra com o academicismo. O que é esse academicismo? Exatamente a arte clássica, a arte padronizada, a arte feita sempre da mesma maneira, a arte que tinha que ser submetida a moldes, por exemplo, o soneto. Pega o soneto. O soneto é sempre daquela forma, ele é um molde, ele não é uma forma poética, ele é uma forma poética. As pessoas têm que colocar dentro daquilo as palavras que cabem, não desmerecendo os sonetistas, é um trabalho incrível, existem muitos sonetos muito bem feitos, mas qual que é a grande questão do modernismo? A liberdade. Eles estão buscando a liberdade, então eles querem quebrar com essa arte que só veio para encantar os olhos dos outros. Eles eram muito críticos ao parnasianismo, por exemplo. Eles eram muito críticos à arte clássica, a arte do classicismo e a arte grega. Por quê? Porque é louvar o corpo, é mostrar como aquilo é belo, harmonioso. Não tinha uma questão a ser discutida, não tinha uma estética diferente. Era simplesmente a mímese, a imitação. Então eles vão quebrar muito com isso, eles vão dizer a matemática, porque os classicistas constituem as obras, o centro, eles trabalhavam com toda a ideia da matemática para não ter nada desequilibrado, o equilíbrio e a harmonia eram muito importantes. Eles vão dizer, não, isso não faz sentido, porque o próprio ser não é equilibrado, não faz sentido a gente continuar mostrando isso, não faz sentido a arte ser assim. A gente precisa revolucionar essa estética, a gente precisa pintar, escrever, fazer música de formas completamente diferentes. E é aqui que entra essa quebra. Eles vão repudiar a produção clássica. O que isso quer dizer? Não é que eles vão dizer, ah não, a arte clássica é horrível, vamos bater nela, vamos quebrar tudo. Eles vão falar, a não ser o futurismo, eles não vão falar isso. Eles vão dizer, a arte clássica é importante para a constituição do mundo, importante para a constituição do sujeito enquanto pessoa, mas ela já está ultrapassada. Deixe as artes clássicas no museu, para que elas sejam apreciadas assim como pedem que ela seja. Mas agora a gente veio com uma nova proposta onde a gente vai revolucionar o mundo. As vanguardas são movimentos revolucionários. Por isso que a proposta dela é, necessariamente, uma inovação e uma liberdade nas obras e estéticas. A estética é nova, a estética é revolucionária. É só você pegar um quadro do Salvador Dalí. Imagina, aquilo seria pintado lá no classicismo? Jamais. Pega uma obra dadaísta. Pega qualquer obra dadaísta. Não faz sentido ser pintado naquele período. Do próprio expressionismo, o cubismo, então, a fragmentação do sujeito, a questão da perda de perspectiva, como seria possível? É por isso que também a gente jamais vai ver, não vê hoje, obras que pareçam clássicas. A gente nunca mais vai ver alguém pintar uma Mona Lisa, porque a Mona Lisa é uma estética essencialmente acadêmica, é uma estética essencialmente clássica, é a imitação de alguém. Por isso que muitas vezes a gente ouve o discurso, ah, mas isso daí não é arte. A arte é imitação, porque as pessoas ainda têm um conceito de arte muito arcaico. Um conceito de arte onde a arte é só imitação, é como reproduzir a realidade na tela. E aqui eles quebram com isso. Eles vão dizer, aqui a gente está criando uma nova realidade. E essa nova realidade vai revolucionar a realidade que a gente vive também. Nosso quadro é uma realidade em comunhão com a realidade que a gente sente. Então, eles reproduziam os sentimentos, eles reproduziam a questão do que era real numa estética inovadora nesses quadros. A gente vai ver nas próximas aulas como todas essas questões e todas essas vanguardas reproduzem isso,
A gente vai começar pelo impressionismo na próxima aula. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é esse início modernista, o que são essas vanguardas e principalmente as propostas. Nunca esqueçam, quebra com o academicismo, modernismo é quebrar com a arte acadêmica, a arte clássica, a arte que segue moldezinhos, que segue instruções, manuais, e é uma estética de inovação, de liberdade, que vai criar uma nova forma de se constituir tanto a arte como o próprio mundo. Claro para vocês? Então, por hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente já começa a falar sobre o impressionismo e aí a gente vai. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.